Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um módulo relativo ao princípio de funcionamento das máquinas assíncronas polifásicas. Pois muito bem, para começar esse exercício, é importante a gente revisar algumas equações que são fundamentais. Entre elas, a relação da força magnetomotriz, que caracteriza o elemento que vai dar propulsão para o motor, a lei de Ohm magnética intimamente relacionado a ela, onde nós temos um fluxo relativo vinculado a esta força e a relutância do circuito, e claro, a tensão induzida, como consequência natural da lei de Faraday. Um fluxo variando, no tempo e no espaço. Tendo em vista a configuração das máquinas rotativas, é importante salientar que existem algumas outras equações importantes do processo, em máquinas de corrente alternada fundamentalmente, quais sejam a relação das grandezas elétricas com as grandezas mecânicas, associadas à constante P/2, o número de polos, e claro, o famoso teorema da correspondência biunívoca e bicontínua entre frequência e velocidade. Situação que nós já havíamos comentado em aulas anteriores presencialmente. Claro que, em função dessa velocidade pré-estabelecida, e tomando sempre a CMIG como referência, ou seja, 60 Hz, a componente resultante das forças magnetomotrizes no estator da máquina rotativa também é uma função importante e que vai dar lastro à nossa conversação. O famoso 3/2 de F máximo cosseno de alfa menos ômega t. E isso, claro, vai acabar desaguando na importante equação de conjugado eletromagnético, onde nós temos inicialmente um pool de constantes, as constantes matemáticas e construtivas e, claro, as relações associadas à grandeza eletromagnética, como o fluxo resultante entre estator e rotor, a força magnetomotriz rotórica e o seno do ângulo de carga, ângulo esse sendo aquele que defasa essas duas grandezas, o fluxo resultante do estator com o rotor e a força magnetomotriz rotórica. Então vejamos, para começar a falar sobre qualquer máquina rotativa de corrente alternada, pressupõe-se isso aqui como informações já pré-estabelecidas e consolidadas, perfeito? Isto posto, em se tratando das máquinas rotativas, independentemente até da sua classificação, CA, CC, motor, gerador, mono ou trifásica, vale a pena defini-la em dois grandes blocos. O bloco estatórico e o bloco rotórico. Em cores diferentes, até para chamar a nossa atenção. No que diz respeito às máquinas assíncronas polifásicas, aí já sendo mais específico, uma vez que as equações são muito genéricas, podemos definir a máquina inicialmente da seguinte forma: o seu estator trabalhando em corrente alternada e o seu rotor de forma induzida. Aqui vai no comentário, e de uma maneira muito semelhante ao secundário de um transformador, por exemplo. Data vem, é bom lembrar que o nome máquina assíncrona acabou não tendo muita liga no mercado, substituído pelo nome de máquina de indução, seguramente devido a essa configuração aqui. Todas as equações anteriores, elas acabarão sendo utilizadas nessa estrutura. Então, vamos encontrar campo magnético girante no estator, definido por essa relação, velocidade pré-estabelecida pelo teorema da correspondência, frequência e número de polos, e claro, desagando no conjugado eletromagnético, onde nós temos aqui um dado importante, a força magnetomotriz do rotor. E como toda força magnetomotriz, rotórica ou não, o que ela necessita? Espiras no circuito rotórico e, é claro, corrente no circuito do rotor. Data venha, para que tenhamos corrente em qualquer circuito, pressupõe-se uma diferença de potencial, aplicada ou induzida. No caso específico da máquina de indução, uma ação tipo transformador via lei de Faraday. Então essa corrente aqui será fruto de quem? De uma tensão induzida, que passaremos a chamar agora de tensão hot ou tensão rotórica. Perfeito? Segundo as bibliografias apresentadas para vocês e informações já apresentadas em sala de aula anteriormente, é muito interessante, é muito salutar a comparação entre o transformador estático e o eventual transformador girante, de tal maneira que
poderíamos fazer quase uma transferência imediata, quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Entre NEST seria número de espiras do estator, está para número de espiras do rotor, assim como tensão estatórica estaria para tensão rotórica, assim como corrente de rotor estaria para corrente de estator. Eu acredito que essa relação será muito útil para todos nós, tendo em vista que ela foi herdada quase que ipsis literis de quem? Da relação de um transformador, onde NS seria o eventual N1 e NROD seria o eventual N2. Perfeito? A grande tacada é conseguir perceber as interações que vão surgir das grandezas envolvidas numa máquina de indução relativamente a um transformador. Vale a pena chamar a atenção de um aspecto importante. Em um transformador, a relação de transformação via espiras ela é necessária e suficiente. Ela em si bastaria. Mas no caso da máquina girante, convenhamos, com a presença da potência mecânica, entende-se que a relação de transformação, claro, por espiras, ela será uma grandeza importante, mas não única, tá? Mas não suficiente. Ela precisa ser realimentada de outras coisas, principalmente dessa tensão induzida no circuito rotório da máquina, uma vez que o rotor dessa máquina não é alimentado exatamente como aconteceu com o secundário de um transformador. Perfeito? E aí é que está a grande questão, tá? Ficando atento, então, como que essa configuração vai se apresentar em uma máquina assíncrona convencional, a grosso modo, o que nós temos aqui? Uma lâmina estatórica, onde a alimentação seria apresentada desta forma, com as três fases, naturalmente RST. Percebe-se que de cara uma diferença de potencial que seria ninguém nada mais do que nada menos a tensão estatórica, a qual nos referimos. E para os objetivos desse capítulo, desse tópico, essa tensão será constante. Tá? Aqui, um circuito rotórico, e percebam, um rotor cilíndrico, onde se mostra um entreferro constante, um comprimento igualzinho em toda essa extensão perimetral do rotor e do estator, o que significa uma relutância com uma constante construtiva. Perfeito? Então, qualquer variação que poderá apresentar nessa máquina, do fluxo em particular, para induzir uma tensão, não será pela relutância, mas pelo acoplamento da máquina com os seus elementos fundamentais de excitação. Tá? Nessa situação, nós temos uma corrente de entrada, seria uma corrente de alimentação, que eu chamaria de corrente estatórica, e onde se percebe daí o aspecto tipicamente de corrente alternada que essa máquina apresenta. Então, temos uma potência de entrada do tipo Vest vezes Ist, uma potência fundamentalmente CA. É claro que existe uma raiz de 3 aqui, que eu estou lidando com uma constante, para facilitar o nosso raciocínio. A grande pergunta que fica é, como nós teremos então transferência de energia para o circuito rotório? Porque isso, a priori, a grosso modo, se trata de um conversor de energia. Então é necessário disponibilizar essa tensão, tá, via estator para o rotor, usando entreferro como interface. Como isso de fato acontece? Tá? Então, muito bem. Diante dessa situação apresentada, vale a pena perceber algumas grandezas que são peculiares da máquina de indução. Tá? Vejamos, quando nós alimentamos a máquina vindo de uma fonte trifásica, imediatamente vai se estabelecer no seu estator um campo magnético girante, caracterizado anteriormente como aquelas resultantes de forças magnetomotrizes, tá? Que no caso em particular é definido basicamente por quem? Pelo número de polos que a máquina possui, né? E pela frequência da tensão de alimentação. Tá? De uma maneira geral, tendo em vista o mercado, as máquinas de 4 polos tomaram conta do sistema. Então, se você imaginar que eu tenho 60 Hz e 4 polos, teremos um campo girante de 1800 RPM. Ou seja, então, esta velocidade chamaremos de velocidade do campo magnético girante do estator. Observe, uma velocidade constante, porque o número de polos é uma constante construtiva e a frequência é uma grandeza constante do sistema de alimentação.
Perfeito? Então, essa componente de força magnimotriz vai girar ao longo do rotor e vai se estabelecer, ou tentar estabelecer uma relação de acoplamento com o circuito rotório. Vem a seguinte pergunta. Ora, se eu necessito de um fluxo variando no tempo e no espaço, nós temos uma questão aqui que pode colocar essa máquina em xeque. Qual seria? Ora, sabidamente fluxo é força magnetomotriz sobre relutância. Ora, partindo do pressuposto que a relutância é uma constante construtiva, o interferro tem sempre o mesmo comprimento, e a força magnetomotriz que vai estabelecer o estator dessa máquina é constante, porque se trata de um componente de campo girante, nós temos aqui o quê? Um quociente entre duas constantes, que seguramente será uma terceira constante. Aí vem a pergunta, ora, mas essa constante é o fluxo? Então, como eu terei variação de fluxo de uma componente constante que vai propiciar tensão induzida sobre o circuito rotórico? Isso é uma boa pergunta, porque colocaria a máquina em xeque. Diante disso, percebeu-se o seguinte, ora, e o circuito rotórico, como é que ele se comporta? É necessário, então, dar a esse fluxo uma visão mais relativa, relativizar o ambiente. Primeiro, essa análise de que o fluxo seria uma constante é uma análise do tanto quanto primária. Eu diria rudimentar, porque fluxo é notadamente uma grandeza vetorial. Claro que o módulo dele é constante, mas como ele é uma componente rotativa e giratória, ele muda sua direção e sentido constantemente. Então, é a taxa de variação da variável fluxo, do vetor fluxo, que vai viabilizar a tensão induzida. Então, percebam, apesar do módulo ser constante, a direção e sentido desse fluxo muda o tempo inteiro. Perfeito? Essa é uma coisa importante de ser verificada. Uma segunda questão primordial. Se trata de quem? Do que eu chamarei de M2, a velocidade mecânica do rotor. Uma velocidade que, a princípio, vamos admitir por hipótese, está sendo injetada por um órgão primário qualquer, uma manivela, uma turbina. Uma hipótese a ser colocada. Imaginemos que, ao energizarmos essa máquina, 4 polos, 60 Hz, um campo girante a 1800 RPM para estabelecer o estator dela. Perfeito? Pois bem, admitamos então que o rotor estará impulsionado por um órgão mecânico girando à mesma velocidade e no mesmo sentido. O fluxo continua a ser um vetor, módulo constante, porém, direção e sentido variando o tempo inteiro. Porém, se a velocidade mecânica do rotor coincidir com a do campo girante, vejamos isso. Não haverá um movimento relativo entre o campo girante e o circuito elétrico do rotor, porque as velocidades são iguais. Não existindo velocidade relativa, é como se o campo girante não enxergasse o circuito do rotor, não interagindo com ele. Então, nós sabemos que para que exista tensão induzida em circuitos acoplados, o que é imprescindível? Que exista um movimento relativo de circuitos elétricos, cargas constantes das espiras desse circuito em relação ao campo magnético. E nessa situação hipotética, se o rotor estiver girando à mesma velocidade e no mesmo sentido, não há corte, não há movimento relativo, não há taxa de variação de fluxo. E nessa situação, a tensão induzida sobre o rotor seria zero. E sem tensão, nós não teremos corrente. E sem corrente, nós não teremos força magnetomotriz do rotor. Força essa que responde diretamente por quem? Pelo conjugado que essa máquina desenvolve. Então, o que nós concluímos nesse raciocínio rápido? Que para que a máquina de indução se estabeleça enquanto componente de circuitos acoplados, a velocidade do campo magnético girante do estator não pode ser igual à do rotor. Ou seja, N1 precisa ser necessariamente diferente de N2. Caracterizando assim esse assincronismo. Da onde que vem? A velocidade mecânica não coincide com o campo girante do estator. E nem poderia, porque se coincidisse, nós não teríamos tensão induzida. Sem tensão induzida, nós não teríamos corrente rotórica. Sem corrente rotórica, não teremos conjugado. Sem conjugado, não temos conversão de energia mecânica. Aqui então nasce, gente, um dos principais e decisivos parâmetros que caracterizam uma máquina de indução. O nosso escorregamento. Alguns autores chamam de deslize, a mesma coisa, escorregamento ou deslize. A simbologia usual é o S minúsculo, para não confundir com o S maiúsculo de potência aparente. Então,
Por definição, quem seria o escorregamento de uma máquina assíncrona? A diferença em RPM entre a velocidade do campo magnético girante do estator e a velocidade mecânica do rotor. Então vejamos. Perfeito? Isso é por definição. Tá? Uma máquina assim não vai se estabelecer se não tivermos essa diferença de velocidade. E convenhamos, uma grandeza tão importante quanto essa, que eu faria uma comparação, eu diria que escorregamento está para o motor de indução como regulação esteve para um transformador. Ela precisa, deve ser trabalhada em termos percentuais para que você possa fazer comparações de performance entre máquinas de potências diferentes, de tensões diferentes, até com configuração polares diferentes. Tá? Então, por isso, usualmente se encontra o escorregamento escrito assim, ó, usando N1 como referência, uma vez que N1 é uma velocidade constante, porque depende apenas de quem? Um de polos, que é uma constante construtiva, e frequência, que é uma constante do sistema da concessionária. E dessa relação, tive uma equação importante demais, e ela é muito discreta. Dependendo da abordagem, ela passa despercebida. Vem da onde? Da simples relação de um procedimento matemático, eu diria, extremamente trivial. Onde? Com o produto cruzado, concluímos que SN1, N1 menos N2. Daí, nós isolamos essa expressão. E o que essa expressão quer dizer, senhores? Que numa máquina de indução, olha a importância disso, a velocidade mecânica do rotor sempre será um percentual da velocidade do campo girante. Eu diria que o trabalho concomitante dessas duas equações aqui vão abrir muitas possibilidades e muitas análises interessantes e corretas virão a partir do manuseio correto dessas duas equações. Nesse primeiro módulo, eu queria deixar essa mensagem, tá? Vou preparar um módulo posterior para trabalharmos as consequências dessas duas equações. Por exemplo, tensão induzida sobre o rotor e a sua consequente corrente, e principalmente as frequências relativas aplicadas sobre o rotor, porque o rotor não sendo energizado, e é o caso, ele não tem frequência própria. É sempre uma frequência relativa dessa interação entre velocidade de campo girante e velocidade mecânica. Por que frequência? Porque nós sabemos que em qualquer máquina rotativa, seja CA ou CC, principalmente a CA, existe sempre uma correspondência biunívoca e bicontínua, frequência e velocidade. Velocidade de campo girante, velocidade mecânica e, evidentemente, velocidade relativa. Perfeito? Que é a essência do comportamento de uma máquina de indução. Espero que tenham gostado e até breve para um próximo módulo.